Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, louva a igreja, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder sejam dados a ti, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Senhor. Não somos dignos, mas por Jesus Cristo nós nos achegamos a ti, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. E que o pecador não atrapalhe o teu agir, Senhor, o teu falar, o teu... Tem misericórdia, Senhor. Traz palavras vivas do teu altar sobre as nossas vidas essa tarde, Senhor. E que sejam agradáveis as palavras da minha boca, meditar do meu coração diante da tua face, tu que és rocha e resgatador meu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Olha, eu quero compartilhar algo essa tarde, início de noite, que chamou muito a minha atenção, de uma postagem que eu vi na rede social e que me trouxe uma reflexão sobre esse tema, e eu quero dividir com você essa tarde algo que falou o meu coração, pode ser que fale o seu coração. Existe no Japão inclusive um comércio para que algumas pessoas que até pagam por isso sejam evaporadas. Essas pessoas desapareçam. E aí eu não falo no sentido literal, mas eu falo pessoas que querem sumir, que querem recomeçar a vida. Lá no Japão existem empresas que você contrata para que você desapareça do dia para a noite. E você não vai morrer, você não vai evaporar. Você vai simplesmente recomeçar no novo local, com um novo nome, com a nova identidade. Agora, eu fiquei pensando para os familiares, né? Para os amigos, para aqueles que ficam, a impressão é de que a pessoa de fato evaporou. E aí, existe um documentário que foi feito recentemente, que vai tratar desse assunto, dessas pessoas que por feridas emocionais tão intensas, decidem fugir, escapar das pressões da sua vida e ter uma nova oportunidade, um novo começo. Isso me chamou muito a atenção, porque é algo real que está acontecendo nos nossos dias, e talvez se a gente perguntar a alguns próximos, quem sabe a gente não vá ser surpreendido com as respostas de pessoas da nossa sociedade tão angustiante por vezes, que querem recomeçar, reconstruir, dar um reset na vida e começar tudo do zero. A Bíblia vai citar o texto em Marcos 16:15, muito conhecido. Diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 9:2 vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. E para concluir, Mateus 10:14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Esses textos nos trazem uma realidade que, para mim, tem tudo a ver com essa demanda que está acontecendo lá no Japão. O fato é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é para todos, mas nem todos o querem. O Evangelho é para quem precisa e para quem quer, não apenas para quem precisa. A pergunta dessa noite é: você quer o Evangelho de Jesus Cristo para a sua vida? Ou você simplesmente precisa? Jesus, em um momento da sua caminhada, viu um homem deitado à beira de um tanque, e você conhece a história. Esse homem precisava de alguém que, ao tocar do anjo nas águas daquele tanque, alguém o jogasse dentro das águas para ser curado. Isso está lá registrado no livro de João, capítulo 5, mas eu quero destacar o verso 6, que diz assim: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus não perguntou se ele precisava. Imagina um aleijado. Jesus não pergunta se ele precisa ser curado. Jesus pergunta se ele quer
ser curado. Essa é a noite das pessoas que querem ser curadas. Todos nós precisamos da cura, precisamos da presença de Deus. Essa sociedade que não está tão distante, todos precisam de Jesus, mas poucos querem, de fato, ter um encontro com Jesus que faça a diferença. Vivemos um tempo em que a busca dos nossos desejos é uma premissa para as nossas vidas, a busca da satisfação pessoal, das dopaminas dos nossos dias. Mas o Evangelho é o Evangelho da cruz, daquele que nega a si mesmo, daquele que quer seguir a Jesus Cristo. Paulo vai escrever aos Colossenses e dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Em Romanos 5, Paulo vai dizer: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Eu gosto da versão da ARA, Almeida Revista Atualizada, vai dizer: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, sabe o que quer dizer? É que uma das piores coisas da vida é um pecador que não aceita outro. Paulo está dizendo assim: você que tem pecado, como não faz sentido você perdoar o outro? O mesmo Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Então não faz sentido eu, pecador, apontar o dedo para você. Se eu fui muito perdoado, eu deveria ser aquele a quem muito perdoou. Não faz sentido isso. Mas parece que nós entramos nesse espaço e nos sentimos melhores que os outros. Eu gosto muito da vida, do ensinamento que nós recebemos através da vida de Davi. E quando eu vejo a sua vida, tudo que ele fez, toda a trama que ele fez para matar alguém, a partir de uma traição, aquilo não foi um repente, alguém que num trânsito dá um grito, diz uma palavra que não deveria dizer. Davi passou meses. Não foi um tempo de uma ação pontual. Esse homem, rei de Israel, que nós temos por referência, ele passou semanas, dias, meses arquitetando como fazer para matar Urias, o seu leal soldado. Ele trama o pecado com uma mulher, Betseba, ou Betsaba, como você prefira. Depois de cometer o erro, ele trama para que o Urias venha a casa e durma com a esposa, dá errado, e depois ele tenta de diversas formas, até que chega ao ponto de ele dizer: para, só tem um jeito, vou matá-lo. Então não foi uma ação pontual. Esse homem, quando é repreendido pelo profeta, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Então, é muito estranho ver pessoas que não entendem o perdão de Deus para as suas vidas e querem ser algozes dos outros. Pessoas que não entendem que se na sua vida há perdão, você precisa ser um agente perdoador na vida daqueles que estão à sua volta. Não há espaço para levantar dedos. Afinal, eu e você não somos justos. Por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com isso? É
porque nós precisamos mudar a nossa forma de ver as pessoas. E como gosto de dizer, olhar para aqueles que estão à nossa volta com a perspectiva do céu, não a nossa perspectiva. Nós não somos daqui, estamos de passagem aqui. E é interessante, eu já vi isso acontecer dentro da igreja. Você já foi para um lugar e depois tinha que ir para uma festa? Às vezes acontece na igreja, de repente chega alguém que está com um paletó, a mulher está com um longo, um salto alto, e você diz, ela não veio para a igreja. Provavelmente tem uma festa depois. Eu já vi isso acontecer aqui. O povo todo arrumado, eu disse, rapaz, que coisa extraordinária, veio para a igreja toda. Não, é porque tem uma festa depois. E aí essa pessoa vem para cá, mas a mente está do outro lado. Se nós um dia tivermos comes, bebes ali por trás, um lanche, quem sabe aquela coxinha com Coca-Cola, muito provavelmente a mulher com o seu longo vestido não vai consumir as coxinhas, vai que suja a roupa. O homem não vai, de repente, tomar a Coca-Cola gelada, como gosto, ela vai estar pensando na festa que vem depois. Alguém já passou por isso aqui? Já, não foi? Amém? Por que é que quando trata das coisas do céu, nós fazemos diferente? Por que é que quando trata da festa que nos espera, nós gastamos tanto tempo com as coisas dessa terra? A impressão que eu tenho é que nós estamos aqui, mas a nossa mente não está lá. E a nossa perspectiva é para lá. Todavia, como está escrito, diz Paulo, escrevendo aos de Corinto, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Há algo guardado para cada um de nós, e nós precisamos manter os olhos no céu. O texto que lemos essa tarde fala de novos céus e nova terra. Um tempo em que Ele enxugará até as nossas lágrimas. Sequer haverá morte, aflição, choro, dor. Isso acontece na sua vida? Acontece na minha. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Essas coisas antigas já passaram. E o texto termina dizendo, eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. A nossa cidadania, meus irmãos, está nos céus. Eu coloquei no grupo da igreja esses dias uma música que fala muito ao meu coração. Eu só posso imaginar. Aquele compositor teve uma vida extremamente atribulada com seu pai. E ele disse no seu testemunho que aquela música demorou 10 minutos para ficar pronta. 10 minutos ele fez uma música que foi tocada nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Essa música esteve em primeiro lugar nas rádios não cristãs nos Estados Unidos. Mas ele foi corrigido quando ele falou que a música passou 10 minutos para ser feita. Alguém disse que ela passou uma vida. Uma vida. Não 10 minutos. Tudo que fizemos aqui, tudo que fazemos aqui, precisa estar impregnado do céu. A música diz, vou ler algumas partes. Eu só posso imaginar
como iria ser estar lado a lado, junto a você, rodeado pela tua glória, o que é que eu vou sentir? Eu não sei se na tua presença eu vou ficar de joelhos, ou se eu vou cantar aleluia. Quem sabe não vou poder falar, mas eu só posso imaginar. Esse cantor, autor, ele conseguiu expressar em palavras aquilo que eu acho que anseia o nosso coração. Nós não vamos lembrar das ruas de ouro, dos cristais. A nossa percepção é quem está lá. Por que é que nós queremos ir ao céu, estar na glória? Será que é porque as ruas são de cristal? Ou se é porque nós vamos estar face a face com o Senhor? Meus irmãos, nós precisamos viver nessa perspectiva, na perspectiva da eternidade. Quando eu escuto essa canção, dá uma saudade, parece que há algo que está faltando. E não são as ruas de ouro, mansões ou portões de pérolas. Mas eu encontrar com Jesus Cristo. Isso vai moldar a nossa vida e vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta também sejam mudadas e moldadas. Nós precisamos viver não o presente, mas olhar para a eternidade. O livro de Hebreus, o autor, no capítulo 11, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Somos peregrinos e precisamos viver assim. Há uma festa que nos espera. Não gaste seu tempo com as festinhas que nós temos hoje em dia. Afinal, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 40, 50, 60? A grande verdade é que eu e você não sabemos quanto tempo nos resta nessa terra. Precisamos ser intencionais. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia. Esse encontro mudará a nossa vida, a nossa percepção e o nosso entendimento. Pois agora vemos como um reflexo apenas. Mas um dia o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente. Por fim, eu quero convidar você, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E é importante a gente dizer isso. Pensar no céu não significa esquecer da vida aqui. Significa viver aqui,
com os valores de lá. E essa esperança futura vai nos dar força nos tempos maus, nos dias difíceis, nas dores, nas perdas, nas injustiças. E se hoje nós temos intimidade com Jesus, não será estranho revê-lo, será um reencontro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você observar a sua vida, o seu dia a dia, aquilo que você faz na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo, o que é que parece mais com o céu? O que você faz durante a sua semana que é mais parecido com o que você vai fazer na eternidade? Já parou para pensar isso? Eu creio que o que mais parece com a eternidade é o que estamos fazendo agora. O que mais parece com o que nós vamos fazer em toda a eternidade é o que nós estamos fazendo aqui e agora. O que é que move mais o teu coração? É o que você faz durante a semana ou o que você está fazendo agora? Porque a eternidade, que eu só posso imaginar, como diz a canção, tem a ver com isso. As pessoas precisam encontrar sentido para a vida. Entender que o que dá sentido à vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Elas não precisam de um reset. Elas precisam se encontrar verdadeiramente com Cristo e desfrutar da comunhão do Senhor. Anota aí, Apocalipse 22, 12 e 13. O último capítulo da Bíblia, o final. Apocalipse 22, os versos 12 e 13, se você quiser acompanhar. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, diz o Senhor. Eis que venho em breve. Em algumas versões vai dizer, eu venho sem demora. Aleluia. O Senhor é aquele que vem sem demora. Que Deus possa nos fazer viver sobre a perspectiva da eternidade, em nome de Jesus. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido,
mas noite ali não haverá nenhum tremor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As canções andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Repete, igreja. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, Jesus e tocarei seu rosto, enfim não haverá mais noite ali.